Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Eu quero ler o texto para celebrar, pois a Bíblia diz que tudo quanto antes foi escrito é para o nosso bem, para o nosso exemplo. Ezequiel capítulo 37, versículo 11 e 12. Tem um texto muito conhecido. Versículo 11 e versículo 12 diz: Então me diz isso, Deus dizendo a Ezequiel: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados ou exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes assim: diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Queridos, com base nesse texto, eu quero tomar por base os dois principais momentos da história de Israel, para estimularmos-nos a continuar acreditando. Os irmãos hão de convir que Israel foi um projeto espiritual erguido por Deus, e que na ótica humana tinha tudo para dar errado. Se nós observarmos, quando Israel desce ao Egito, cerca de 70 almas da essência de Abraão, a Bíblia diz que Israel vai para uma terra especial no Egito, porque José, depois de Faraó, era quem comandava, já Deus que preparou previamente a sobrevivência de Israel. Quando a fome assolava todos os lugares, exceto o Egito, então Israel vai habitar numa das melhores terras do Egito, onde podia plantar, colher, criar, comer, com toda liberdade. A Bíblia mostra que com o passar dos anos, José morre. E quando José morre, vem um outro faraó que não teve o conhecimento, a intimidade de José. Com o passar do tempo, implica dizer que Israel estava já espontando uma nova geração. E esse novo faraó se assustou com o crescimento, que aquele povo chegou tão pequeno, e a história mostrava que cada dia mais ia crescendo. Então ele tenta barrar o projeto com uma prática comum, mas danosa, ofensiva, criminosa, que era jogar no rio todas as crianças, obviamente, do sexo masculino, para que eles não viessem as famílias não viessem a procriar, porque era ameaçador para o Egito. Então, já aqui a gente percebe que este projeto já começa a tentar ser destruído. Aí Deus intervém no silêncio. Com o advento das parteiras, e eles não conseguem parar o projeto de crescer. Israel vai crescendo. Quando Israel vai crescendo, como ele não pôde coibir o crescimento, então ele vem agora com um sistema mais que opressor. Um sistema onde, para comer, para ter um pouco de segurança,
era pago com o próprio suor, suavam, causticante debaixo do sol, e para piorar, escravidão. O termo escravo já diz tudo, não tem direito nenhum. Então aquele projeto que tinha toda a liberdade, agora para ser destruído, para ser diminuído, se torna escravo. Então esta geração da escravidão sofreu. Não tinha um relacionamento com Deus. Pois a narrativa bíblica não nos mostra aparições, relacionamento íntimo dessa geração com Deus. Então Israel se tornou escravo, sem liberdade, sem direito de largar o trabalho a hora que queria, e sem direito de começar a hora que queria. Era escravo. E o direito que o escravo tem é de servir. A Bíblia diz que o sofrimento, a opressão foi tão dura que o povo não suporta. E o povo clama, grita. E é uma passagem que o meu pastor usa muito. Deus viu, Deus ouviu e Deus interveio, Ele desceu para livrar. O interessante é que Deus já havia preparado a sobrevivência do projeto de Israel. Aí vem intervém com Moisés. E veja, quando Moisés entra no cenário, ele não entra com outdoor, ele não entra pela mídia, ele entra pela sarça queimando. Como ninguém tinha visto, foi para o deserto, saiu, deixou o glamour para o deserto, e foi lá que Deus o chamou, literalmente. Então Moisés protagoniza o primeiro maior momento de Israel, com o advento das pragas, com o advento do confronto com Faraó. Então Deus tira o povo da escravidão. O primeiro momento mais importante. Aquela geração nunca tinha vivido um momento tal. O êxito quer dizer saída, ou seja, da escravidão para a liberdade, do silêncio para o barulho, das chicotadas para o louvor. Agora o povo voltou a ser livre, com liberdade de cultuar a Deus. Aí você vê músicas, você vê festas. Onde Israel parava, tinha festa. Então o êxodo era um momento de festa, de alegria, porque o Egito ficou para trás. Mas neste período de 40 anos de preparação, a Bíblia mostra que o povo foi ingrato. E por muitas vezes eles diziam, no momento de aperto, de preparação, para entrar na terra prometida, aquele período, que diziam, era melhor estarmos no Egito, comendo pepino, cebola, do que estarmos nesse deserto. Então Paulo, posterior, faz menção em Atos, dizendo que por 40 anos, Deus suportou esse povo e a sua rebeldia. Então tinha tudo para dar errado. Por amor a Abraão, Deus coloca o povo na terra prometida. E quando o povo está agora de posse da terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, que ia ser dele, possessão sua e dos seus descendentes, era uma terra produtiva. Então agora aquela terra, o que plantava, colhia. Mas no momento de crise, quando eles plantavam e a semente não germinava, eles reclamavam. Aí os vizinhos diziam, o Deus de vocês não é Deus da chuva.
O Deus de vocês não é Deus da colheita, da fertilidade, mas o nosso é Baal. Então o Israel deixava de adorar a Deus para adorar Baal, por conta de uma safra, por conta de uma colheita. Eles esqueciam tudo que Deus havia feito. Então aquele povo galgou o que nenhum outro povo tinha. O único povo, a única nação que podia bater no peito e dizer: temos um Deus verdadeiro. Deus lhe deu a presença através da arca. Deus colocou na melhor terra daquela época. Deus lhe deu templo, lhe deu sacerdotes. Deus eleva Israel, lhe dá muros, que era o ápice do orgulho para uma cidade. E no caso aqui o templo. Agora olha o que Israel tinha: arca, glória, templo e muro. E um Deus verdadeiro que habitava lá dentro. Veja que em qualquer momento de crises, em sua maior parte, quando o exército era insuficiente para vencer os inimigos, só tinha uma escapatória. O quê? Vai lá no templo e traz a arca. Coloca os sacerdotes na frente. E quando os inimigos viam os sacerdotes com a arca, aí eles começavam a cantar e dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Porque não devemos ter medo, ainda que as águas rujam, ou seja, ainda que haja tsunami, a gente não vai temer, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Os inimigos temiam, mas Israel fraquejou. Deus lhe deu tudo isso. Israel invejou as nações. Não queremos mais a arca, queremos um rei. Não queremos mais a presença, queremos um rei. Filisteu tem, cananeus, jebuseus, todos têm um rei para ir para a guerra, e a gente não tem. Aí Samuel vai a Deus e Deus disse: não, eles não rejeitaram você, mas foi a mim, eu vou dar o que eles querem. E Deus lhe dá um rei. Saul vem, dá errado. Davi vem, se torna o melhor. Salomão vem e decai, fracassa. Tudo para dar errado, gente. Mas projeto de Deus. As fraquezas, nem as fraquezas são capazes de destruir um projeto que Deus levanta. Israel decepciona. E aí vem o pior, o segundo e o pior momento: o cativeiro. A Bíblia diz que o cativeiro, como agora o êxodo, a liberdade, sair de escravo para livre, ensinou a Israel a viver festejando com músicas e alegria. Agora o cativeiro, o segundo principal momento, é quando um pai puxa um filho pela orelha e diz: eu vou tirar tudo o que eu lhe dei, para você aprender a viver e a conviver com as perdas e as dores. Então o cativeiro vem, Deus ensinar Israel a viver com as perdas e as dores. O massacre foi tamanho, perderam a arca, perderam o rei. O único rei foi até aqui. Perderam o templo, perderam a glória e perderam os muros. O orgulho de Israel foi tirado. Agora Israel vai para o cativeiro sem arca, sem glória, sem templo, sem muro. A Bíblia diz que as nações circunvizinhas vibravam e diziam: acabou. Eles não se levantarão mais.
Tinha tudo para dar errado. Olha para quem está ao seu lado e diga: tinha tudo para dar errado. Mas o projeto é de Deus. O homem olha e diz: não vai não. Mas Deus diz: é meu. É jogado no cativeiro. A liberdade foi embora e voltaram a ser escravo. Esqueceram a liberdade. Não tinham mais músicas, não tinha mais louvores e não tinha mais glória. A ponto que a história, a narrativa bíblica diz que os instrumentos que eles cantavam em Sião agora estavam pendurados nas árvores, nos salgueiros em Babilônia. Porque não adianta cantar sem glória. Não adianta cantar sem a presença, Senhor. Então, para que acabou? Coloca no salgueiro. 70 anos passaram. A ponto que a esperança foi embora. A ponto que eles mesmos acharam que não tinha mais jeito. Acabou! Deus se esqueceu de nós. Fomos eliminados, fomos exterminados, fomos cortados. Era essa a murmuração na Babilônia. Ninguém acreditava que ainda voltaria e iam se levantar. A Bíblia diz que Deus, no meio do caos, quando tudo e todos apostavam, acabou. Aí Deus levanta Ezequiel no meio do caos. E Deus começa a dialogar com Ezequiel. E diz: Ezequiel, diz a eles, porque eles estão reclamando, dizendo que foram exterminados. Os nossos ossos secaram. Acabou a nossa esperança. Quando a esperança se acaba, vem o desespero. Quando a esperança se acaba, a depressão vem. E as incertezas. Aí Deus diz a eles, Ezequiel, que mesmo que eles se achem mortos, eu vou abrir a sepultura e vou tirá-los dela e vou fazer eles voltarem a Israel. Eu vou fazer eles voltarem a Israel. Levanta, Deus, rei Ciro, pagão. E no coração de Ciro vem o desejo de construir um templo ao Senhor Deus de Israel. Aonde? Em Jerusalém. Aonde tudo começou. No lugar da vergonha. No lugar que apontava e dizia: acabou. Se você puder, com todo respeito sanitário, diga para quem está ao seu lado: eu estou com dó de quem pensava que eu tinha sumido. Vou voltar para onde tudo começou. Vão ter que me engolir. Eu vou voltar. Veja que era opcional. Não era obrigação, Sônia. Não era obrigação. Veja que Ciro diz: quem de vocês querem voltar? Por que, gente? Voltar para o lugar da vergonha, sem glamour,
Como voltar para Jerusalém sem arca, sem glória, sem templo e sem muro? Então, cerca de 50 mil, e desses 50 mil, 7 mil e pouco eram de escravos. Cerca de 13% era de escravos. Isso implica dizer que 42 mil eram hebreus, e parte deles, talvez mais uns 7%, era sacerdote. Agora imagina, um olhando para o outro e dizia: o rei nos deu o direito de voltar para recomeçar. Imagina o burburinho na Babilônia. Mas quem é que vai encabeçar? Não tem mais rei, mas tem sacerdote. Eu não sei como você chegou nessa ceia, filho, mas diga comigo: vou recomeçar. As fraquezas não são maiores que meu Deus. Então, cerca de 42 mil hebreus, sem arca, sem glória, sem glamour, sem templo e sem muro, resolveram voltar para recomeçar. E quando voltaram, lembraram do Êxodo, lembraram da Páscoa, e já voltaram com os instrumentos nas mãos. E quando vinham voltando, quem não acreditava mais, que diziam: morreu, acabou, vão terminar a vida na escravidão. Aí viu aqueles 40, 50 mil vindo com os instrumentos nas costas, as bolsas nas costas, mesmo sem arca, mesmo sem glória, mesmo sem templo, mesmo sem muro, tiveram que engolir e gritar: o que é que está acontecendo? Eles estão voltando. Aí os hebreus olhavam para cima das montanhas e via eles assustados. Aí eles pegavam os instrumentos e cantavam: sujo o Salmo 126, olhavam para o outro e diziam: olha o que é que Deus está fazendo, isso é demais. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, a gente ficou como quem sonhava era impossível, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então quem não acreditava tinha que dar glória a Deus e dizer: grandes coisas fez o Senhor a estes. Só para chatear, olha para quem está ao teu lado e diga: depois dessa santa ceia vão ter que me engolir, vão ter que me engolir, eu vou recomeçar. Chegam em Jerusalém sem arca. Chegam em Jerusalém sem rei. Chegam em Jerusalém sem templo. Chegam em Jerusalém sem muros. Como recomeçar? 7 meses acomodou. Cada um foi para a sua cidade. 7 meses depois do retorno, Zorobabel, Jesus, sacerdote, Josué, eu vou parafrasear: assim não pode ficar. Os alicerces foram destruídos. Esdras, capítulo 3. A gente tem que começar, e começar como Abraão. A necessidade é os alicerces. Mas a gente não pode começar pelos alicerces, porque quando o nosso pai Abraão chegava em um lugar, ele não levantava a tenda primeiro, ele primeiro levantava o altar. Porque o altar é mais importante do que o templo. A Bíblia diz que juntaram os sacerdotes e fundaram o altar sobre as suas bases, na poeira. Quando levantaram o altar, veio unidade. Em síntese, o povo começou a contribuir para recomeçar o templo. Apareceu o carpinteiro.
Apareceu voluntários, apareceu trabalhadores. E agora, sem arca, sem templo, sem muro, começaram a adorar de novo, oferecendo sacrifícios ao ar livre, sem a glória e nem o glamour do templo. Aí Esdras diz que depois que o altar foi levantado, aí decidiram, vamos recomeçar. O salmista Davi, no Salmo 11, verso 3, ele diz: quando os alicerces são destruídos, o que pode fazer o justo? Interrogação. E só há uma resposta: refazer de novo. Diga para quem está ao seu lado: quando os alicerces forem a ruína, o segredo é refazer de novo. Então vamos refazer. Pedreiros começaram a lançar os alicerces de novo. Esdras capítulo 3. Quando lançaram os alicerces, foi o suficiente para celebrar de novo a liberdade. Vamos fazer uma festa de arromba. Vamos fazer uma festa de glamour. Vamos fazer uma festa como era no tempo. Mas não tem muro. Somos cercados de inimigos. Mas temos a fé. O medo e a fé. De um lado medo, do outro a fé. E a fé vence. Vamos fazer a festa. Os sacerdotes, todos como nós, nasceu a época, todos vestidos, se fosse hoje, todos de ternos e gravatas, a rigor. Aí talvez os inimigos olhavam e diziam: mas esse povo é doido. Eles não têm templo, não têm arca, não têm glória, só tem poeira, só tem resto de cascalho, e eles vão tudo bonitinho. Aí o sacerdote dizia: tem que ser como era no princípio, como está escrito, não tem inovação, vai ser por aqui. Os 70 anos do cativeiro não tirou o princípio do que estava escrito. Vem os músicos. Os músicos conforme Davi tinha editado. Ou seja, não é para se apresentar, não é para competir, é para render graças a Deus. Porque a glória só vai descer se o louvor for rendendo graça, for se quebrando. Aí os músicos pegam os instrumentos, os sacerdotes oferecendo sacrifício, e os músicos tocando os instrumentos. E o bonito é que no versículo 11 do capítulo 3, Esdras diz que aí o povo, todo o povo, no meio da poeira, vamos contextualizar, no meio da poeira, sem a glória daquele templo que era, só o alicerce e o altar exposto, e aquele povo, quando viram os sacerdotes oferecendo sacrifício, e os hinos, 70 anos sem cantarem, vendo eles cantarem, aí o povo começou a levantar a voz, responsivelmente ou alternadamente. Por exemplo, os sacerdotes, e esse lado todo, se fosse naquele dia de Esdras, que gritavam: o Senhor é bom, e o outro lado dizia: e a sua bondade dura para sempre. Vamos ensaiar, é ceia, é festa. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Só esse lado e os obreiros está fraco. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Está fraco. O Senhor é bom. É ceia. O Senhor é bom. Precisa ser mais forte. Cativeiro nunca mais. Enquanto eles cantavam, a glória descia no meio da poeira. Enquanto ele cantava, o renovo descia no meio da poeira. Aí Esdras diz que os mais velhos, os sacerdotes, os pais de família choravam, lembrando da glória passada. Mas a nova geração estava contente só com os alicerces.
Aquela geração que não viu a glória da primeira casa, só com os alicerces ele cantava. Enquanto os mais velhos choravam, a nova geração cantava. Mas cantava com tanta alegria e tão alto, que a Bíblia diz que se ouviu longe. E quem ouvia não dava para discernir qual era o barulho de choro e o barulho de alegria. A glória voltou. Então tem uma nova geração que ainda adora no meio da crise, tem? Foi este princípio que aparece posteriormente em Ageu, e Ageu começa a motivar: não desistam, continue, vamos levantar a casa, o alicerce é bom, mas não é tudo, vamos levantar o templo, mas essa glória, a passada, essa que vem é maior, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Ei, quem pensava que o teu recomeço ia ser ruim, vai ser melhor do que no passado, porque Deus sempre faz coisas novas. Digam comigo: pastor Arnóbio. Diga: pastor Arnóbio. São 23 anos. Se depender da minha geração, a crise não vai apagar o fogo desta igreja. Tem uma geração que ainda adora no meio da crise. Tem uma geração que não lembra de cativeiro. Cativeiro nunca mais. Cativeiro nunca mais. Nunca mais levantou-se um rei. Anos se passaram. Mais de 500 anos. Se o inferno pensou que era alguma coisa, só foi até Malaquias. Se o inferno pensou que era alguma coisa, que podia fazer alguma coisa, só foi até Malaquias. Porque João Batista aparece no deserto, dizendo: já está entre vocês um que vocês não conhecem, mas ele já está aí. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, porque é maior do que eu. Quando Jesus aparece no cenário, um dos pontos dos textuários desta igreja é que ele proclama: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então nós estamos aqui neste dia para celebrar o êxito. Cativeiro nunca mais, é liberdade. Então é tempo de cantar, é tempo de dar glória, é tempo de se encher da presença de Deus, é tempo de viver o melhor de Deus. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, só para te motivar, e diga: cativeiro nunca mais. Agora é glória. Agora o templo não é mais destruído. Os muros não são mais destruídos. As acusações do inferno não tem mais, porque ele está sentado à direita do Pai, e nós estamos aqui nesta noite para render graça a Ele por isso. Então põe a mão carinhosamente quem está ao teu lado, se for do mesmo sexo, e diga para ele: fica tranquilo, o Senhor é bom. É noite de renovo. O Espírito Santo me faz sentir: é noite de renovo. Quem nunca mais tinha falado em línguas estranhas, recebe o renovo agora. Quem nunca mais tinha ouvido, sentido as lágrimas na bochecha, deixa ela cair agora. A presença de Deus está invadindo as nossas vidas. A presença de Deus está invadindo esta casa. É noite de renovo, é noite de renovo, é noite de restauração, é noite de renovo.